Se você descobrisse que a magia do seu mundo era algo mais alcançável do que você imaginava, você guardaria esse segredo? E aí, meus príncipes, tudo beleza? Eu sou o Ren. Esse canal nasceu com a ideia de eu postar sobre tudo que eu gosto. Então nada mais justo que eu dar a minha humilde opinião sobre animes e obras que eu tô lendo e acompanhando. Então bora lá falar sobre Witch Hat Atelier, que chegou com uma animação incrível. E algumas pessoas por aí estão até dizendo que é a nova Frieren. Mas você sabia que Witch Hat Atelier já vem sendo publicado desde 2016? Pois é, galera, mais de 10 anos depois dessa obra que enche os olhos de quem acompanha ganhando uma adaptação de anime. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que o Witch Hat Atelier nos mostra e um pouquinho sobre a minha experiência com a obra. E já avisando que nesse vídeo vai ter alguns spoilers. Então se você não gosta, assiste assim mesmo para me ajudar no engajamento. Então bora lá! O mangá é um seinen de fantasia com foco na aventura e no drama da Coco, a nossa protagonista. Antes de partir para a obra em si, eu queria mencionar que a autora, Kamome Shirahama, que talvez você não saiba, mas já fez trabalhos para DC e Marvel e para Star Wars. Eu simplesmente achei incrível quando estava pesquisando sobre ela. E ela também produziu algumas ilustrações para o TCG de Pokémon. E dá pra perceber que ela é uma artista extremamente versátil, que ao meu ver lapidou seu estilo para chegar nessa obra-prima que eu acho que é da sua vida, que é Witch Hat Atelier. A obra não nasce de uma mangaka tradicional de Battle Shonen. Kamome Shirahama trabalha em cada página como se fossem ilustrações. A obra que te pega nas primeiras páginas pela sua qualidade técnica e pela fluidez na leitura. O mangá conta com a técnica de achuras direcionadas, que dispensa a maior parte do uso de retículas para fazer sombras e dobras, que deixa tudo com um aspecto muito manual, e por sinal é feito no modo tradicional. A história começa muito antes da gente começar a ler. Na quadrinização, a forma como somos levados pelos quadros, Shirahama sabe exatamente como guiar nosso olhar através da sua narrativa visual, que nos prende como se estivéssemos imersos na sua série. Com um ritmo lento e bem ambientado, ela não tem pressa de contar a sua história. Se você procura uma história com muitos plot twists, esse mangá talvez te decepcione a princípio, justamente por ter esse ritmo mais lento. A história se passa em um mundo que sofreu com guerras e desastres causados pelo mau uso da magia. Então foi se estabelecido que a magia ela não seria acessível para todo mundo. Mas como assim? Exatamente, meu príncipe. É como se o governo desse mundo mágico tivesse restringido o acesso ao conhecimento da magia, e seu uso ficou exclusivo apenas para aqueles magos instruídos. Um grupo seleto de pessoas que aprendem magia desde o nascimento. Coco, a nossa protagonista, é uma pessoa não instruída, que descobriu a magia por acaso, e é todo o tempo ameaçada de ter suas memórias apagadas para que ela não espalhe o segredo da magia. De que para fazer magia é só fazer esses círculos aqui, ou seja, é assim que eles conseguem controlar o segredo da magia. Além de esconder toda a informação em um grupo seleto, aos que descobrem por acaso, como foi o caso da Coco, eles apagam as memórias. E também tem toda uma questão por trás de apagar as memórias, já que a magia feita em pessoas é algo meio proibido, porque é bem bad vibes, que a pessoa perde toda a experiência de vida e dos seus erros. Eu acho que é esse o sentimento que a obra quer passar. As pessoas sabem da existência da magia, mas elas tratam a magia como se fosse algo que você já nasce com. Coco é uma pequena menina que sempre sonhou em fazer magia e adora coisas mágicas. Ela trabalha em uma espécie de loja de costura com a sua mãe, e aqui começa a nossa jornada. Ela acaba descobrindo que para fazer magia tem que saber desenhar. Então eu tô safe, não sei vocês, mas meus círculos são bem maneiros. De qualquer forma, já expondo um pouco da minha opinião sobre a Coco, ela é meio que um clichê de protagonista, inocente e sonha em saber sobre magia e desbravar o mundo. No caso da Coco, ela vai servir como tutorial pra gente descobrir as coisas da obra. Eu tenho uma crítica sobre a obra antes da gente seguir adiante, porque acho que talvez seja coisas que a gente só releva pela ambientação mágica da história. Tipo, sua mãe ficou congelada por sua causa e a primeira coisa que você faz é ir embora com o Satoru Gojo da obra. Daí, chegando no ateliê, a gente descobre que o Satoru Gojo, Keyframe, mora com outras 3 garotinhas e tem elas como aprendizes. Ele simplesmente sequestra a Coco então, velho, pra ser sua 4ª aprendiz. Mas como eu disse, a gente deixa isso pra lá pela atmosfera mágica da obra. Narrativamente, Witch Hat Atelier não tenta reinventar a roda. A história começa com aquele clássico evento que muda completamente a vida da protagonista. Temos muitos exemplos de histórias assim, como Bleach, Kimetsu e Jujutsu. Essa armadilha de roteiro de estar no lugar certo na hora certa, aqui funciona. Como eu já disse, ela é uma história que nos pega pela sua estética. A magia da obra começa assim que colocamos os olhos nela. A simplicidade na sua história não é uma fraqueza.
Ela consegue ter ideias bem legais de como contar algo que já foi contado tantas vezes, só que de uma perspectiva diferente. A magia na obra é como se fosse um hard math. É algo extremamente complexo, com círculos e fórmulas muito bem estabelecidos e testados, porém que a gente entende. Os vilões da obra são os Chapéus de Aba. Não esses mano aí, pô, peraí. São esses outros mano aqui, ó. Que são bruxos que aparentemente são malignos porque eles quebram as regras estabelecidas pela magia dos bruxos, pelo mundo mágico dos bruxos, que é não usar magia no próprio corpo, ou em corpo nenhum, né, no caso, e não usar magia para alterar a natureza. Uma coisa que eu acho muito engraçado é quando as meninas estão com a roupinha de mago, essas tirinhas saindo da roupa às vezes parecem seus braços, isso me quebra muito, velho. No geral, Witch Hat Atelier é uma boa obra. Se tratando do seu enredo, não surpreende tanto quanto a magia por trás das páginas. Cada quadro guia nossos olhos pela página, deixando um capítulo extenso bem fluido. O mangá também quebra muitas vezes o estilo de quadrinização comum de um mangá. Acredito que seja pela sua influência em quadrinhos ocidentais, porém sem fazer a obra ficar bagunçada e difícil compreensão. Só de observar a página e pensar em como a autora chegou àquelas ideias, a gente consegue entender o que ela queria passar. Como se ela quisesse transformar o seu mangá em um próprio grimório. Cada ornamento se torna adornos do mundo mágico que ela quer nos apresentar off-série. Ela certamente não tem preguiça de caprichar nos detalhes. O mangá é tão contemplativo por si só que nos passa a ideia de mundo que a Kawamomo Shirahama quer nos contar. Algumas histórias não ficam na memória pelo que acontece, mas sim pela sensação que elas deixam. Witch Hat Atelier certamente é uma dessas histórias. Uma frase que me marcou bastante na obra que o Kiefer falou para Coco foi: ideias são tão importantes para a magia quanto como você controla uma caneta. Às vezes uma ideia é mais poderosa que magias propriamente dita. Witch Hat Atelier me lembra porque eu gosto tanto de desenhar. Porque às vezes a arte não precisa gritar para ser poderosa, ela só precisa te fazer sentir que existe. E você, guardaria esse segredo? Oi, eu sou o Ren. Esse canal nasceu com a ideia e a paixão de alguém que ama mangás e contar histórias. Então se você gostou do meu conteúdo, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui para me motivar a trazer cada vez mais vídeos legais e com mais frequência também. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu!